Esse silêncio não é de frieza. Esse silêncio é assim. Ai, meu Deus. Ai. Esse texto estava na Bíblia, pastor? Estava. Até que acharam um lá. Conhecia mais ou menos. Você sabe algum hino da harpa de cor? Eu só sei um pedacinho do Deus prometeu com certeza. Vai, tu vai. Você é pastor? Sou. Você foi ordenado aonde? Nem me lembro. Batizado com o Espírito Santo quando? Não tenho certeza. Pelo menos nas águas. Por aspersão. Vai tu mesmo. Vambora. Não tem ninguém melhor que você. Vambora, vai. Eu quero camarada. Chega na cidade. Todo mundo está esperando. Os leões lá na montanha. Lá na montanha, o leão. E eles, meu Deus, manda logo esse homem. E o homem chega como se fosse um príncipe. Desce da carruagem. Primeira pergunta que o povo de Samaria faz: você conhece o costume do Deus da terra? Você conhece? Quase se ajoelhando, o povo dizendo: você conhece o costume do Deus da terra? Porque se o senhor não conhece, volta para lá, porque o leão vai continuar matando a gente. O senhor conhece o costume do Deus da terra? Fala, pelo amor de Deus. Sim, isso assim. Eu estou dizendo para você que você é um ministro de Deus, chamado e ungido por Deus. Então glorifica a Deus por isso, porque a mão ungida foi colocada sobre a tua cabeça, ou o óleo desceu pela tua barba. Agora entenda uma coisa: a sua missão é ensinar o costume do Deus da terra e o culto do Deus da terra. Funcionou por 100 anos, irmãos. Vocês não pegaram? Vou repetir. Funcionou por 100 anos. Por que você está pegando os costumes dos samaritanos? Os samaritanos morrem de inveja do nosso crescimento. E agora você vai pegar o costume deles. Os samaritanos gostariam de ser você ou nós. E agora você é chamado por Deus para ensinar o culto do Deus da terra. E você chega lá. Pastor Júnior, eles criam com toda certeza que ele conhecia o costume do Deus da terra e o culto. Aí o resto da história é muito incrível. Versículo 28. E veio, pois, um dos sacerdotes que tinham deportado de Samaria e habitou em Belém, em Betel. Betel, irmão, sabe o que é casa de Deus? Como ele não podia habitar em Jerusalém, ele escolheu alguma coisa que se parecesse à casa de Deus. Porque, na verdade, quando Jacó viu aquela escada, e ele disse que a escada chegava até o céu. E quando ele disse, esta não é outra senão a casa de Deus, não se referia à terra, senão ao céu. Deus estava colocando apenas uma escada a partir da sua casa até a terra, para que então ele pudesse ver os anjos subindo e descendo. Na verdade, Betel era a casa de Deus celestial e não terrena. E ele fez correto ao escolher Betel. Porque senão Jerusalém estava mal construído, ou o templo estaria mal construído. Deveria ter sido edificado em Betel, e não
em Jerusalém, mas Betel não se referia ao físico, senão à casa de Deus celestial. E diz o texto que eles levaram para lá sacerdotes que deportassem de lá, vai, habite ali, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. E veio, pois, um dos sacerdotes que tinham deportado de Samaria, habitou em Betel, e então lhes ensinou como deviam temer o Senhor. E eu estava vendo como era a história. Quem sabe um pouquinho mais da história sabe como os sacerdotes se comportavam antes de serem deportados para lá, pastor Nilson, e como era a natureza deles. O ensino deles foi tão ineficaz, pastor Evandro, o ensino deles foi tão ineficaz, que não conseguiu convencer plenamente as nações de Ava, de Babilônia, e das outras nações de Emate. Os costumes tão mal conhecidos que ele, o sacerdote de verdade, não conhecia bem. Mas como ele podia fazer, ele fez o que pôde. Resultado do trabalho dele. Resultado do trabalho dele está no versículo 30. E os de Babilônia edificaram a Sucote, Benote, a Culta, edificaram a Nergal. Eles deram novos nomes que eram das suas cidades, deram aos nomes da cidade de Israel. E os de Emate edificaram acima. Os aveus edificaram Nibais, Tartá, que os sevafaíns queimaram seus filhos no fogo de Adramaleque e Anemeleque. E diz o texto, quem eram eles? Deuses de Sefarvaim. O trabalho desse sacerdote foi tão ineficaz que ele não conseguiu convencer de fato as pessoas que viviam ali. Quantos de nós estamos vivendo a mesma tristeza e o mesmo engano? Quando na verdade nós deveríamos falar toda a verdade. Nós falamos meias verdades. Depende se a pessoa tem um pouquinho de dinheiro, se ela é dona da padaria, se ela é dona da farmácia. E eu quero segurá-la para continuar sendo ofertante dizimista. Eu lhe dou um cargo quase não utilizado, presbítero. Eu lhe dou esse carro. Fica aí. O irmão vai dar uma palavra. Não, pastor, eu estou bem aqui, só sento aqui. E eles ficam como bebelões sentados ali no púlpito. Lá eles abrem a boca de sono, lá eles mostram verdadeiramente o que comportamento negativo muitas vezes. Coloca na mão deles uma palavra. Viaje e deixe a igreja na mão deles. Não vem ninguém. Não vem ninguém porque eles não têm o que dizer. Eles não têm o que pregar. Eles não têm amor à palavra. A palavra não faz parte da vida deles. Eles amam o dinheiro. Isso sim, eles são avarentos até o tutano. Peça alguma coisa para eles. Quando eles dão a máquina lavada, usada há 20 anos. Quando eles dão um computador que não funciona. Eles dizem, pastor, está muito bonito. É só o senhor mandar consertar. Pastor, eu estou te dando um carro, 0 quilômetro, o motor está fundido, mas senhor, dá só um pouquinho aí. Ai, meu Deus. Tomara que você não seja um presbítero agora. Porque da maioria dos presbíteros que nós conhecemos, são encrenqueiros, arengueiros, não são submissos à sua autoridade. Eles não conhecem o costume do Deus da terra. Seus filhos não vão na igreja. Sua mulher fica emburrada quando ele está pregando. E quando ele está pregando, a mulher dele fica fazendo assim. E esta manhã, Deus me deu esta palavra para o seu coração. Para você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. É inquestionável. Você que está aqui já é uma bênção. Só o fato de você estar aqui, irmão, você já está salvo. Não salvo da salvação, salvo da pancada. Por quê? Porque isso aqui você vem, pelo menos você demonstra que quer
Pelo menos você dá um sinal de que você está ali. Bate um ponto na sua fé, bate um ponto no seu ministério. E de alguma forma você vai aprendendo a trancos e barrancos. E vai chegar lá e vai dizer: eu aprendi algo novo sobre o costume do Deus da terra e do culto do Deus da terra. E você vai ser mais uma pedra no sapato de Satanás. E alguém vai olhar para você e vai dizer: esse frequenta o Belenzinho. Oh, glória. Diga de novo. Diga só você, porque aí não estou entendendo. Quem pode dizer glória a Deus aí? Para eu terminar esta palavra, foi tão ineficaz o trabalho daquele ensinador, que passaram-se 980 anos. Uma geração, 14 gerações, uma geração de 14 gerações, 980 anos. Vocês não vão suportar o que eu vou dizer agora. Eu estou avisando porque o negócio é tão tremendo. Quem está pronto, diga amém. Natan, o que eu vou falar agora é muito forte, Natan. Passaram-se 980 anos, pastor Dueto. E os samaritanos continuavam a não conhecer o culto do Deus da terra. E lá na glória, o pai instiga o seu filho. João capítulo 4. Jesus ia para a Judeia, mas era necessário passar por Samaria. Lá vinha uma mulher com uma pequena botija. Oh, meu Deus. Uma mulher com uma pequena botija, chamada sem nome. Na Bíblia é chamada propositalmente, porque Deus colocou propositalmente, porque se ela fosse com o nome, nós não pegaríamos a mensagem. Mas o texto, Nilson, está lá. Uma mulher samaritana. Há 980 anos, aquela mulher com uma botija havia sido desprezada no templo, porque no coração dela, ela era uma adoradora. E como ela foi desprezada, então ela disse: e já que vocês não me querem, eu vou pecar, porque vocês não me querem como adoradora, eu vou pecar. E quando ela levava aquela botija, ao meio-dia, ela não sabia que ao levar aquela botija ali, ela estava demonstrando a vida sentimental dela. Porque ela já estava no sexto marido. Isto é, ela vivia crendo que o sexo poderia satisfazê-la. Jesus não entendia aquilo como um fato de esta mulher ir até lá para buscar água. Quando Jesus se sentou perto dela, Jesus foi direto e bateu o raio-x e olhou para ela e disse: se você beber desta água, tu voltarás a ter sede, mulher. E Jesus disse alguma coisa incrível ali, mas que eu creio. Ah, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que fala contigo, tu lhe pedirias água viva. E ela olha para ele e diz: Senhor, o que é isso? Jesus estava ensinando o culto. Meu Deus. Porque ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirá um rio de água viva do seu interior.
Quantas vezes que você está pregando a palavra, você não suporta, porque é tanta água que está vertendo de você, e a igreja está inundada e batizada, e está ali naufragando debaixo daquela água. E Jesus disse para ela: vai lá e chama teu marido. Aí ela disse: eu não tenho costume do Deus da terra. Eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse: disseste bem, não ter marido, porque já tiveste 5, e esse que está contigo não é teu. Ela olhou para ele e disse: vejo que tu és profeta. Isso é no 19. Estou falando no 19. No 20 do capítulo 4 de João, não precisa nem abrir, você já conhece isso de cor. No verso 20, está escrito assim: e a mulher disse: nossos pais dizem que para adorar a Deus é nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Aí eu fiquei pensando e olhando, pastor, mas como é que essa mulher trocou de assunto assim tão radicalmente? Fala para mim, por quê? Se humilha, irmão. Pergunta porque eu também pergunto. Por quê? Por quê? Por quê que ela mudou de um assunto para outro radicalmente que não tinha nada a ver um com o outro? Resposta: nossos pais dizem que para adorar tem que ser nesse monte, e vocês dizem que é Jerusalém. Jesus disse: eu vim te ensinar um novo culto. Esse culto aí de um sacerdote entrar para representar todo mundo, acabou. Esse culto aí de que você pede oração para o outro quando você deveria orar, acabou. Esse culto aí acabou. Agora você não precisa estar aqui em Jerezim, nem em Ebal. Chegou a hora, mulher, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. 980 anos para que ela soubesse uma verdade. Agora eu volto atrás um pouco para terminar e fechar. Pastor Doelton, se eles tivessem ensinado o costume do Deus da terra para o samaritano há 980 anos, como não seria aquela nação? Por quê? Porque quando você chega no Novo Testamento, Gessé, você vê os samaritanos, pastor Sérgio da Paz, eram tão especiais que Jesus contou a história do bom samaritano. Bom samaritano. O sacerdote não tinha vinho, não tinha azeite, não tinha atadura, não tinha cavalgadura, não tinha crédito, nem conhecia nenhum hotel. Vocês estão aí? Mas como é possível que eles cuidavam do azeite, porque recebiam primícias? Como é possível ele não ter vinho, se eles todos os dias ofereciam vinho? Como é possível? Como é possível um obreiro que não tem azeite? Como é possível um obreiro que não tem vinho para oferecer? Como é possível um pregador que não prega a palavra? Mas os samaritanos tinham. Dos 10 leprosos, os 10 leprosos, 9 eram judeus. Um era samaritano. E quem veio agradecer? Quem tinha o coração agradecido? Samaritano. Quantas vezes
você faz alguma coisa para o obreiro, tira ele da lama, tira ele do lamaçal, limpa o cara, tira as espinhas dele, coloca ele bem, e ele olha para você como se ele fosse o teu pai. Os samaritanos eram gratos. Os samaritanos eram bons. E para acabar com tudo, os samaritanos foram os primeiros evangelistas. E sabe quem foi? Você vai morrer agora. Foi uma mulher. Sabe qual era a maior briga? Sabe qual era a maior briga entre Samuel Nistro e Frida Vigen? Sabe qual era a maior briga entre os dois? Sabe por que a convenção de 31 existiu? Primeiro assunto da pauta: Frida. Porque Deus a usava com autoridade, a usava com poder, porque ela cria na expressão dos dons do Espírito Santo. E Samuel Nistro foi pastor da nossa igreja em Belém do Pará. Aquele homem seco. Quando eles voltaram para a Suécia, ao invés de Samuel Nistro agradecer o trabalho que Gonavim tinha feito, ele queimou o cara. Chegou lá para queimar o fundador. Morria de inveja do seu colega. É assim. Muitos, você vai fazer a boa obra, mas vai vir alguém para querer queimar. Mas não vai dar certo. Porque a obra de Deus vai seguir e o povo vai continuar dando glória a Deus. Você é um... Eu passei o ano novo com a família Vigre. Eram vários. Nós devemos muito a eles. Ensine o costume do Deus da terra. Mas também pratique o costume do Deus da terra. Quantos ainda creem na visão que Deus tem dado para a nossa igreja até o dia de hoje? Então, nesse primeiro culto deste ano, eu lhe rogo. Se eu pudesse, eu lhe pediria humildemente de joelho. Fique de pé agora e dê um abraço no seu companheiro que está com você até agora. E diga para ele: vamos continuar a obra. Que maravilha, mano, me barais, me cova manaias. Ninguém vai tirar a nossa identidade. Ninguém vai tirar o nosso caminhar. Ninguém vai destruir a nossa visão. Nós vamos prosseguir triunfantes. Diga glória a Deus se você ainda crê. Charles, continue nesse poder, nessa graça. Ninguém vai parar você. Obreiros jovens que estão aqui, os mais jovens, aprendam o costume do Deus da terra. Aprendam! Muitos gostariam de estar onde você está, e você está porque Deus te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes. Brasil, que me ouve agora, igrejas no lugar onde estais, do mundo inteiro, do nosso ministério, nós ainda cremos, e aqui está cheios